importância de um homem sábio. E eu gostaria de, lendo a palavra, depois orar e ir à nossa meditação, para que Deus fale ao nosso coração. O nosso texto está em Provérbios capítulo 4, versículo 1 a 10. E ali está um texto onde Salomão exorta seus filhos a buscarem a sabedoria, a ouvirem os seus conselhos. Conforme podem ver os irmãos ali, assim diz a Bíblia, a Santa Palavra de Deus: ouvi, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire-a, pois, a sabedoria sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Santo Deus, tendo lido a Bíblia, a tua santa palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo, nós suplicamos agora que o teu Espírito, autor, nos dê entendimento, para poder aplicá-la à nossa vida, e sairmos daqui edificados pelo Senhor e pela tua palavra, na certeza que não foi simplesmente o homem falando, mas o Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, falando ao nosso coração, de forma que somente o teu nome seja glorificado nesta igreja, em nossas vidas, e nós possamos sair daqui levantando mãos santas aos céus, dizendo: sim, o Senhor falou ao nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. É no nome santo e bendito de Jesus que oramos. Amém. Em Provérbios capítulo 1 ao capítulo 9, do primeiro ao 9 capítulo, o rei Salomão diz aos seus filhos que busquem a sabedoria. Para ele, a sabedoria era mais preciosa do que o ouro puro. Se você ler o livro de Provérbios, você vê a grande ênfase que se dá à sabedoria, dos benefícios da sabedoria e os prejuízos da falta dela. Esse ensino sobre a sabedoria, Salomão diz e escreve suas próprias palavras, que ele recebeu de seu pai. Ele disse: essa sabedoria eu recebi do meu pai. Em Provérbios capítulo 4, 1 a 10, que nós lemos, onde Salomão fala da sua infância e os ensinos de seu pai, o rei Davi, exortando sobre a sabedoria. Nós vemos que Deus dá muita importância a que os seus filhos, que suas filhas sejam pessoas sábias, que saibam portar-se com prudência. E podemos ver claramente nos escritos do rei Salomão, especialmente em Provérbios, como a influência positiva de seu pai trazia agradáveis lembranças à sua memória. Nesse texto mesmo, nós vemos o que Salomão fala, e nós vemos que as memórias da sua infância eram memórias agradáveis. Ao ler esse texto, eu tive uma forte impressão que Salomão tinha grande orgulho do seu pai. E digo isso porque Salomão diz: eu fui ensinado por meu pai. Por que eu digo isso? Porque quando eu lembro das coisas que meu pai e minha mãe me ensinavam, e olha que eu já vou fazer 65 em agosto, até hoje eu lembro, eu sinto orgulho das coisas que eles me falavam, até das cintadas que eu levava. Na hora a gente não gosta, mas eu sei de muitos amigos meus de infância que se perderam por falta de cintadas e chineladas. E eu fui exortado, às vezes não gostei, mas meu pai me conservava no caminho.
E eu, certamente o Salomão deve ter levado as dele, porque o Davi parecia que também era um pouquinho enérgico. Mas eu vejo Davi falando: eu fui ensinado por meu pai. Seu pai, certamente, além de amigo, devia ser um bom exemplo para ele. A impressão que eu tenho é que também seu pai devia ter muito orgulho dele. Uma das coisas que nós pais sentimos orgulho é que os nossos filhos possam olhar para a gente com respeito. A gente vai ficando velho e os filhos também. Enquanto eles são adolescentes, eles acham que muita coisa que os pais falam é coisa de velho. Mas quando eles vão ficando mais experientes, eles começam a perceber que tinha razão. E a nossa esperança é que quando os filhos fiquem adultos, eles possam ter saudades, até dos tapinhas que às vezes levavam o pai, do castigo que ficava, porque ele começa a compreender a importância do amor, do carinho, da presença que o pai teve na vida. E a maneira como Salomão fala, eu creio que ele deve ter dado muita alegria ao seu pai Davi. Em Provérbios capítulo 4, versículo 3 e 4, Salomão explica isso. Ele diz: quando eu era filho, aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava. Embora boas mães tenham sucesso na educação dos filhos, nós aprendemos na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, que educar os filhos é responsabilidade dos pais. Já pensou nisso? Nós vivemos no Ocidente de uma forma diferente, em que o homem muitas vezes deixa tudo com a mulher, até levar para a igreja é coisa de mulher, não é? É claro que há coisas que cabem à mulher, e a mulher foi feita por Deus como ajudadora do esposo. Então cabe ao pai ser o líder espiritual da casa, o mentor, o orientador, e a esposa ao lado ajudá-lo a cumprir a sua missão como chefe da casa. Porque a Bíblia diz que como Cristo é o cabeça da igreja, também o pai é o cabeça da família. E feliz é o homem que tem uma esposa que é companheira, que está ao lado, que o ajuda, mas ele também não pode descansar e deixar com a mulher. Porque a Bíblia nos diz, e Salomão disse: eu era tenro, único em estima diante de minha mãe, mas era ensinado por meu pai. Eu me lembro que às vezes eu fazia minhas peraltices e minha mãe falava assim: quando o papai chegar eu conto para ele. Meu pai chegava às 5 da tarde, 4h30 eu ia para a cama e fingia que estava dormindo. Eu já ia para a cama com medo do meu pai, porque meu pai olhava para mim e não precisava nem me bater, era só de olhar eu já ficava tremendo. Quando eu falo que ele me batia, era uma vez ou outra, porque às vezes eu saía demais da linha, né? Mas ele era só de falar, era só olhar. Eu tinha medo, tinha respeito. E eu creio que Salomão, quando dizia: meu pai me ensinava, eu era mais do que palavras, eram olhares, eram atitudes, era maneira de agir. E aqui nós vemos então Salomão, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que houve entre os homens. E ele fala da sua infância com agradáveis recordações. Ele tinha alegria de falar. Ele podia dizer: eu sou sábio, eu adquiri meus conhecimentos sozinhos, eu fiz o meu nome. Ele diz: não, desde menino eu aprendia com o papai, eu aprendia com meu pai. Então nós vemos que educar os filhos é responsabilidade do pai, é dos pais, mas a liderança, a orientação, como deve ser a família, como deve seguir o lar, o homem de Deus tem que estar preparado para isso. O homem tem que andar com Deus, conhecer Deus, para que possa liderar a sua esposa, os seus filhos, naquilo que agrada ao Senhor. Efésios 6,4 diz: vós pais, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Quando no português nós falamos pais, nós entendemos pai e mãe, não é? Mas se você vai na Bíblia inglesa não está escrito parents, está escrito father. Porque no grego está escrito pai, não está escrito papai e mamãe. Está dizendo que o homem tem que assumir a sua posição,
E sabe, a sociedade hoje vive tão confusa, até sobre sexualidade, por falta do homem ter uma posição firme na família, onde os meninos tenham a imagem de pai, e onde as meninas pensam, quando eu crescer eu quero casar com um homem como esse. É por isso que na nossa igreja, na escola bíblica dominical, nós pomos sempre na classe um homem e uma mulher. Nós costumamos pôr um casal, porque assim os meninos têm aquela figura do homem na frente dele. Eu me lembro que quando eu era menino na escola, durante muitos anos eram só professoras. Eram professoras. E nós meninos, parecia que escola era coisa mais das meninas, porque até o dia que eu tive um professor homem, como a gente se sentiu orgulhoso, ter um professor na frente. Para o menino, cria uma certa moral, segurança. E na família isso é muito importante. Então, a sabedoria de Deus leva-nos a considerar homens, tanto pais, como tios, como avós, como irmão mais velho, o privilégio e a honra que Deus confere aos homens de liderar suas famílias na orientação e formação das crianças, dos seus filhos especialmente. Todos nós sabemos que ensinar uma criança não é tarefa fácil. Todos sabemos. Eu me lembro que quando éramos jovens, Noemi e eu, antes de sair de casa, nossos 3 filhos eram pequenos, nós tínhamos de lembrar a eles coisas tão singelas, detalhes tão pequenos sobre como se comportar. E vocês sabem o que isso significa. Cada lugar exige um comportamento diferente, não é? Cada lugar que nós vamos se espera uma maneira de se portar, de se comportar, de se vestir, uma postura adequada. E as crianças não entendem isso. São muito novas. Tem gente grande que não entende. Então, as crianças têm dificuldade. Por isso elas precisam ser ensinadas. Elas precisam ser lembradas. E isso, embora a responsabilidade, é um privilégio dos pais. Por que privilégio dos pais? Porque quando você olha aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele jovem que sabe como se portar, você fala, aquele pai, aquela mãe fez um bom trabalho. E o papai e a mamãe se sentem honrados. Quando Salomão dizia isso, eu aprendi com meu pai, certamente Davi se sentia já velho, mais honrado de pensar, puxa, então valeu a pena. Faz tantos anos, mas até hoje ele lembra. Então, são coisas que são gravadas na mente, no coração, no mais íntimo da alma, que formam o caráter da pessoa. É um privilégio. E cá entre nós, há coisas que até mesmo Salomão, o filho do rei, o príncipe herdeiro do reino de Israel, precisava ser ensinado. Salomão disse com um tom de orgulho, isso eu repito, essas coisas eu aprendi com meu pai. Sabe por que aprendeu com seu pai? Porque Davi era um homem de Deus. Davi conhecia a palavra de Deus. E a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a Bíblia está dizendo que essas coisas devem se tornar estilo de vida. Porque a gente fala andando pelo caminho, quando vai deitar de noite, quando levanta de manhã. Então está falando alguma coisa que não é simplesmente dizer à criança, mas alguma coisa que a criança veja e aprenda. As crianças aprendem antes de aprender a falar, elas aprendem a fazer. Você tem netos, tem netas, tem filhinhos pequenos. Se você costuma orar à mesa, você sabe o que eu estou falando. Antes que a criança aprenda a orar, ela já está cruzando a mãozinha e balbuciando, imitando você. Eu vejo isso com meus filhos quando eram pequenos, vejo isso com os meus netinhos acontecendo. A Belinha mesmo, ela ainda não sabe orar, mas quando fala vamos orar, ela põe a mãozinha assim, se nós estamos com a família toda, vamos orar, o Jake fala assim, eu oro. Ele tem a vozinha fininha, ele quer ir orar. E quando o irmão dele fala, não, eu vou orar, ele fala, não, sou eu.
E aí ele começa a orar. Abençoa o vovô, abençoa olhar para o olho, abençoa a vovó. Ele vê todo mundo que está na mesa e vai falando o nome de cada um. Porque ele sabe que precisa pedir Deus por cada um. É estilo de vida. Isso marcou tanto a vida do Salomão que ele se tornou o homem mais sábio. Há coisas que as crianças aprenderão na igreja. Por isso nós temos esse grupo tão lindo de professores, um grande grupo de professores. Estamos com pouco agora porque alguns saíram de férias. Mas temos talvez tantos professores quanto crianças. Há coisas que elas aprendem na igreja. Há coisas que elas aprenderão na escola. Há coisas que elas aprenderão com outras crianças. Porque eu noto, desculpa falar da família, mas eu tenho que falar do que eu vejo. Giovanni e Luca, a Belinha já está sabendo certas coisas mais do que ele, porque aprende com os dois. Ela sabe do dela e dos dois. E no instantinho ela já está fazendo coisas que a gente fala, como ela sabe? Mas ela olha e vê. O Jake, ele tem mais vantagem que o Pedro, porque ele sabe o dele e o do Pedro. O Pedro é maior. Elas aprendem umas com as outras. Mas, e há coisas que a própria vida ensinará. Às vezes dando cabeçada, às vezes sofrendo. Porque nós somos assim, não é? Às vezes a gente ouve conselho e não pratica, só depois que a gente leva algumas pancadas da vida, que a gente vê que estava certo. Mas há coisas que só os pais podem ensinar. Há certas coisas que só o papai e a mamãe podem ensinar. Somente pais que amam verdadeiramente os seus filhos poderão ensinar. Às vezes é mais fácil fazer vista grossa, olhar por cima, do que repreender um filho, uma filha e deixá-lo triste conosco. Mas deixa. Porque o filho fica triste, a filha fica triste quando a gente precisa exortar, ou repreender, ou pôr de castigo. Mas antes eles ficarem tristes enquanto são pequenos, do que não aprenderem quando os pequenos e depois tem que apanhar depois de grande na vida, porque não aprenderam a obedecer, a respeitar. Então há coisas que só o pai, a mãe podem ensinar. E isso se faz em casa. A sociedade está sempre a mudar os seus conceitos. E cada dia, infelizmente, para pior. Os conceitos de boas maneiras, tratar os outros com bondade e respeito. Quando eu era menino, ai de mim se falasse com uma pessoa você. Era senhor, senhora. Tanto é que eu vejo uma jovem senhora casada e eu chamo ela de senhora. Pastor, mas eu sou jovem, o senhor me chama de senhora, eu me sinto velho. Eu falo, não, é a posição que você ocupa. E os meus colegas, que às vezes não têm a minha idade, falam, mas não me chama de senhor, porque sem querer eu chamo de senhor. Meu pai me encargou isso tanto na cabeça, minha mãe, que até hoje eu falo senhor. E tem irmão que fala, o senhor está no céu. Eu falei, eu sei que está, mas aqui eu aprendi a chamar todo mundo de senhor, não consigo explicar. E continua. São coisas que ficam entranhadas. Hoje a criança fala, você! E a pessoa já está de bengala na mão. E é a cultura, vai mudando. O mundo muda. Mas tratar as pessoas com bondade, com respeito, dizer por favor, obrigado, dá licença, me perdoe, conservar os bons costumes. Você não se iluda. A escola não vai ensinar. A escola instrui. A família educa. Embora no Canadá Education a gente usa como instrução. Mas educação é uma coisa, instrução é outra. Instrução é aquilo que você pode aprender de escola. Educação é aquilo que diz na nossa língua, vem do berço. Não é? Lá em Portugal fala assim também. Nós aprendemos bem com vocês, não é? Vem do berço. E ninguém melhor para ensinar senão o papai e a mamãe. Papai e mamãe. E sabe, a gente falha. Se vocês perguntarem para Jajá, para Mimi, para o meu filho Jack, certamente eles poderão falar, ele falou tanto. Eu já cheguei até a pedir perdão para eles por coisas que eu pensei que tinha feito certo e fiz errado. A gente erra, não é? Mas se eles percebem que você fez por amor e por ajudar, à medida que eles amadurecem, porque eles também vão cometer os erros deles. Apesar de aprenderem, o filho primeiro é sempre a cobaia com quem a gente aprende a fazer as coisas. Eles vão aprender com os filhos, e depois eles vão ver que tinha razão.
Por isso a gente precisa preservar essas qualidades, transmitir para eles, para que um dia eles possam dizer: faz tanto tempo, mas essas coisas eu aprendi com meu pai. E a Bíblia fala assim: para não desprezar os caminhos antigos que vos deixaram vossos pais. É bíblico, então é sabedoria. E sabe, a Bíblia é o manual de Deus para orientar os filhos. É o manual de Deus. Aqui a gente recebe a orientação do fabricante, aquele que nos fez, o Criador, de como funciona bem a nossa vida, como funciona bem a igreja, como funciona bem a família. Isso é algo que só nós pais podemos fazer. E a Bíblia nos ajuda nisso. Abençoadas as crianças que têm pais e mães que ensinam a palavra de Deus. Estão de parabéns os pais que assim fazem, ajudados por suas esposas. Mas tem alguns que têm feito isso sozinhos. Vocês conhecem aqui na nossa igreja mesmo. Eu posso nomear aqui o Mário, posso nomear aqui o Paulo, o Joe. Eles trazem suas meninas para a igreja. O Mário, o Paulo está ali. O Joe precisou sair agora um pouquinho, ele está para ir também. Mas você vê as menininhas vêm, e o papai está vindo. Eles são sós, mas não estão sós. Eles têm a ajuda de Deus, têm a ajuda da igreja, mas tem coisas que só eles podem fazer. E os parabenizo por isso, porque não deve ser fácil. Mas com Deus vocês... Paulo, por favor, transmita ao Mário que não está aqui hoje, e quando o Joe entrar de volta, liga para ele. Que vocês, eu admiro e eu oro por vocês, para que vocês como pais cumpram aquilo que Deus lhes tem confiado. Com a ajuda de Deus, vocês têm tido sucesso, porque suas meninas são doces, são duas princesinhas. Quando chegamos na igreja aqui, irmãos, só tinha duas crianças na igreja, a filha do Paulo e a filha do João. Hoje nós temos um grande grupo, mas essas duas meninas só que vinham para a igreja. Por quê? Porque a família compreendia a importância de trazê-los para a casa do Senhor. E os dois pais são sós. São primos, né? São primos. Os dois são amarrados, né? As suas filhas se lembrarão disso. Certamente se lembrarão disso. Pois Deus os capacita nessa missão, assim como aqueles que têm a felicidade de ter uma esposa idônea, companheira, para ajudá-los nisso. Assim vemos que a maior herança que um pai deixa ao seu filho é servir-lhe como exemplo, ensinar-lhe a palavra de Deus, ensinar o caminho que deve andar. E Salomão diz mais uma coisa no verso 3, que ele foi ensinado quando ele era tenro em idade. Ele diz: quando eu era tenro, o único em estima da minha mãe. Tenro quer dizer ainda pequeno, quer dizer ainda maleável, moldável. Salomão foi ensinado quando ainda podia ser moldado, quando ainda era tenro, quando ele podia ouvir o que o papai dizia e faria tudo para agradar o papai, porque quando o menino é pequeno, o papai é o herói dele, e a melhor hora para o pai influenciar a vida do menino. Por isso, educação começa cedo, no convívio do lar, com o papai e a mamãe. Notem o que o rei Salomão diz: quando eu era filho aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, meu pai me ensinava. O sábio Salomão diz que seu pai influenciou a sua vida na tenra idade, antes de ir para a escola, antes de ser exposto às más influências, porque as crianças são, antes de ser inclinado a desobedecer a autoridade, porque isso está no ser humano. Em suma, Salomão fala do privilégio de ser pai, formar o caráter dos filhos,
educando enquanto eles são fáceis de serem moldados, enquanto podem ser guiados no que é bom, porque o diabo não vai perder oportunidades para guiá-los no que é mal. Muitos fazem o melhor pelo seu filho. Todo pai, toda mãe quer fazer o melhor para o seu filho. Gastam muito tempo com os filhos, às vezes, para praticar algum esporte, passear, assistir TV, jogar algum joguinho de televisão ou de internet, ir ao shopping e coisas assim. Geralmente, a preocupação nossa, de pais e até avós, é que os filhos tenham bons brinquedos. Não é verdade? Eu lembro que no Natal, estávamos todos reunidos, a família, Wagner, Fernando, compraram um presente para as crianças, e alguns presentes vinham em caixa desse tamanho. Sabe o que eles fizeram? Tiraram os presentes da caixa e pediram para fazer buraco na caixa e vestir como robô. E não brincaram com o presente e ficaram brincando com a caixa na cabeça. Eu nunca esqueço disso. Muitas vezes nós queremos dar o melhor para as crianças, para que não se entristeçam, não sofram o que nós sofremos, tenham tudo que nós não tivemos, e quando cresçam, tenham uma boa universidade, uma boa profissão, um bom emprego, ganhem um bom dinheiro, e essas coisas são necessárias, mas não são as principais, não são as prioridades. Salomão, olha aqui, ele era filho do rei. No Canadá nós moramos em boas casas, não é verdade? Salomão morava no palácio. Foi criado como um príncipe. Certamente não lhe faltava nada. Entretanto, quando Salomão era adulto, ele não se lembrava dos brinquedos que ele tinha, dos privilégios da infância que outras crianças não tiveram. Ele se lembrava da amizade do seu pai. Ele se lembrava dos conselhos sábios que o seu pai lhe deu. Sabe por quê? Porque o pai dele dedicava tempo a ele. A coisa que nossos filhos, nossos netos mais precisam é dedicar tempo, o nosso tempo, os nossos conselhos. Ainda que pareçam ultrapassados, um dia eles também vão ficar ultrapassados. Hoje eles são crianças, amanhã serão jovens, depois da manhã estarão de cabelo branco. E talvez chegue nessa hora que eles vão lembrar, mas vão lembrar. Agora, se a gente não deixa nada, o que eles vão lembrar? Eu me lembro que quando era menino eu rodava peão. Sabe o que é peão? Eu rolava cordinha e jogava. Hoje os meninos têm um outro que põe no dedo e fica mirando assim. Já mudou tudo. A coisa está tão rápida, né? Eu tive que fazer curso de datilografia, aprender a datilografar. Os meninos usam computador, iPad, até a mais novinha, ela pega e faz assim, já muda tudo. E às vezes gente grande, às vezes não sabe como usar. Há coisas que avançam rápido demais e mudam muito rápido. Mas as colunas, as bases que constroem um bom caráter da pessoa, essas coisas jamais mudam. São princípios do Criador, do Senhor, daquele que nos fez e sabe como funciona bem. É tolice ignorá-los. Nós precisamos guardar esses valores e passar para os nossos filhos. Salomão se tornou rei, mas o pai dele, antes de ser rei, era um simples pastor de ovelhas, um homem do campo, um homem de família pobre, que certamente compreendeu o perigo do sucesso na vida material e deve ter falado que podia causar grandes prejuízos. Portanto, o conselho era: filho, mais que tudo, adquire a sabedoria. Adquire a sabedoria, filho, porque você sabe o sucesso que o reino dá. Todos estão a reverenciar como rei, mas
adquire sabedoria acima de todas as coisas, porque sem sabedoria você não saberá lidar com o sucesso. O fracasso é um perigo, mas o sucesso também. Fracassar na vida é um desastre, mas o sucesso sem sabedoria também leva ao fracasso. Então o conselho daquele pai, mais do que tudo que nós temos no palácio, toda essa riqueza, todo Israel a nossos pés, porque nós somos a família real, adquire sabedoria. E quando ele se tornou rei, uma coisa ele pediu ao Senhor: Senhor, eu não quero poder, eu não quero riqueza, Senhor, eu quero sabedoria. E diz que Deus se agradou tanto do pedido desse jovem rei, que a Bíblia diz que Deus fez dele o homem mais sábio que havia na terra. Reis de todas as partes iam a Salomão pedir sabedoria, ouvi-lo. E essa sabedoria ele começou a aprender com seu pai e adquiriu do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ser pais, tios, avós, que considerem: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, diz Jesus, jamais passará. Então, você quer dar uma herança para o seu filho, que nem traça, nem ferrugem, nem bandido leva? Da palavra de Deus. Ensina no caminho do Senhor. Porque Salomão olhou para trás e teve boas memórias da sua infância. Teve boas memórias. Infelizmente, nem todas as pessoas olham para trás e podem dizer: eu tive um pai que foi meu amigo. Nem todos. Mas isso serve para que nós possamos ser. Tem dois exemplos a imitar: aquele que não é o bom e aquele que é o ideal. A Bíblia nos ensina o ideal. E Salomão diz: ele teve um pai que foi seu amigo. Ele foi ensinado por seu pai, ensinado na tenridade, quando ainda era maleável. Ele se lembrava como seu pai se preocupava com ele. As coisas mais importantes Salomão aprendeu com o pai dele. Nossos filhos podem aprender muitas coisas na vida, mas as coisas principais precisam aprender conosco. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu semelhante como a si mesmo. Saber entrar nos lugares e sair. Ter boa palavra de educação e respeito. Nunca roubar, nunca furtar, nunca ficar com o que é do outro. Não mentir. São coisas que eles vão aprender por falarmos, mas muito mais por ver. Então, as memórias da infância de Salomão o agradavam. E Salomão tornou-se um homem sábio que honrou seu pai e honrou o seu Deus. E eu creio que todos nós desejamos ter filhos sábios como Salomão, netos sábios e netas sábias e filhas sábias como Salomão. Mas para ter filhos e uma herança sábia, nós precisamos agir com sabedoria. Precisamos ser homens sábios. E a senhora me desculpe, no Dia das Mães eu falo sobre mães, né? Então não vão ficar com ciúme que eu estou falando de todos os homens, tá bom? Mas precisamos ser homens sábios. Não estou dizendo perfeitos, porque perfeitos só o Senhor. Mas precisamos ser homens segundo o coração de Deus. Homens conforme os homens que o Salmo 1 diz que o homem de Deus deve ser. Homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Homem que não se detém no caminho dos pecadores. Homem que não se assenta em roda de escarnecedores. Homens que têm o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite. De dia e de noite quer dizer que você vai parar de trabalhar e ficar só lendo a Bíblia? Não. Seja qual for a situação, seja de dia ou seja de noite, você vai conduzir o seu caminho à luz da Bíblia. A luz quando todos veem, ou as sombras quando ninguém vê. Você medita, você conduz o seu viver pela Bíblia, pela palavra de Deus.
Portanto, abençoados são os meninos, as meninas, que conduzem a sua vida conforme pais que lhes ensinam a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Pais crentes que amam a Deus saberão ensinar as suas crianças nas sagradas letras que podem torná-los sábios para a salvação. Minha oração é que nós, pais e avós, porque na nossa língua diz que avós são pais 2 vezes, que tenhamos sabedoria para ajudar os nossos filhos, filhas, genros, noras, não interferir. Porque às vezes a gente esquece e entra na área que já não é nossa. Nós já fizemos a nossa parte, não temos direito de entrar no outro. Tivemos a nossa chance. O que nós podemos agora é ajudar. Às vezes meus netinhos falam: vovô, posso fazer isso? Se o papai e a mamãe deixarem, você pode. O vovô está aqui para apoiar o papai e a mamãe. Ah, mas vovô? Eu falo: não, mamãe deixou? Ela falou que esse ninguém não pode. Não pode. Não pode. Porque às vezes ele sabe que vovô é mais mole, né? Ele pensa que vovô deixa fazer tudo, mas a gente tem que saber, nós estamos aqui para apoiá-los agora, porque é a vez deles. Orar por eles, para que eles tenham sabedoria de Deus e façam o seu melhor. Que Deus abençoe todos os pais e as mães que os ajudam na sua tarefa. Porque é uma tarefa honrada, mas não é fácil. Tanto é difícil que o Senhor disse que faria para o homem uma ajudadora em torno. Quem é capaz não precisa de ajudadora. Se nós pudéssemos fazer sozinhos, nós não precisaríamos de ajuda. Então, obrigado, senhoras, obrigado, Noemi, obrigado às mães que ajudam seus maridos, e obrigado, pais, por darem apoio à família e trazê-los para a casa de Deus. Porque não há melhor investimento do que criar os filhos no caminho do Senhor. Santo Deus, nós sabemos que o nosso tempo, como o próprio irmão Manuel falou, é curto, mas obrigado porque o Senhor, pela tua misericórdia, fala o nosso coração. Pedimos que o teu Espírito Santo continue falando e que nós possamos glorificá-lo em tudo quanto fazemos, quanto dizemos, como vivemos, para que nossos herdeiros possam receber a maior de todas as heranças, que é ter o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, e criar os seus descendentes também na palavra do Senhor, e que possam ser o sal da terra, luz do mundo, o bom perfume onde quer que chegue. Pois isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.